médiuns. O título de hoje é Mediunidade e Religião. E lá em Atos, capítulo 17, versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Esse Areópago é uma praça, um centro de encontro lá, né? Cabe ao sentimento religioso penetrar em tudo, desde que não leve o rancor do fanatismo, que desvaloriza a essência doutrinária. Isso dizemos porque falamos aos despertos para o Cristo, em espírito e verdade. O amor é, por eminência, a religião universal, pois tudo que ele toca agrada, eleva, edifica e transforma sempre para melhor. E a mediunidade no ambiente de Jesus, por prerrogativa do seu caráter, está a serviço da religião, que se dilata na dinâmica do progresso, atingindo a ciência e a filosofia. A mediunidade não é religião pela análise apressada e comum das criaturas. É um veículo de todas elas. Em uma se faz conhecida e em outra trabalha no anonimato. A sua maior missão, por lei, é ajudar a anunciar, é deixar correr livremente de uns para os outros as experiências. E é com uma ponte de um plano a outro da vida, para que os espíritos desencarnados possam anunciar o modo de vida espiritual, levando a esperança e a certeza de que ninguém morre à Terra. Eis que essa verdade é bastante confortadora. Ela não é um conjunto de doutrinas em si, não é um acúmulo de conceitos, mas torna-se uma força propulsora das ideias, principalmente da imortalidade. No Espiritismo, a mediunidade faz parte integrante, como instrumento indispensável. Se porventura a religião dos espíritos, se assim podemos chamá-la, esquecer a mediunidade, ela atrofiará os seus fundamentos. É a mesma coisa que se os homens deixassem de conversar, atrofiar-se-ia neles o dom da fala. A codificação de Allan Kardec, tendo se iniciado na conversa com os espíritos, como pode prescindir ou descartar, dispensar da mediunidade. De outro lado, vemos que a filosofia dos espíritos elevados tem um material valioso para a educação dos médiuns. A sensibilidade dos homens, com a presença de Jesus, multiplica suas possibilidades, fornecendo aos companheiros da espiritualidade maior condições favoráveis de falar aos que ficaram na terra, despertando em seus corações a esperança, dispondo-os a fazer a caridade, a perdoar com alegria e a amar por prazer. Todo ser humano é religioso por natureza congênita, quer dizer, tem desde que nasce, inato no caso, conforme a escala a que pertence na evolução gradativa, sente com maior ou menor intensidade gratidão, fraternidade, bondade, perdão, caridade, pois tudo isso nasce do amor, que é a religião da vida. Paulo de Tarso, ao chegar em Atenas, a capital do saber, notou que o povo grego era acentuadamente religioso, ou ainda mais, tinha ânsia de religião, adoravam vários deuses, e isso era prova de que buscavam
muito por necessidade de coisas melhores, querendo dividir para aperfeiçoar, e por saberem inconscientemente da existência de um Deus sem paralelos, que não compreendiam. Dedicavam um altar no meio dos seus santos, os deuses menores, a um Deus desconhecido, onde o apóstolo encontrou a equação dos seus ideais no reino dos anjos e novos filósofos. Não é a religião palpitando por toda parte. Os gregos, senhores da filosofia mais aprimorada no mundo, onde a cultura fazia parte da vida, como a veste, a comida, como a veste, a comida, a bebida, ganharam muito com a presença de Paulo, que não precisou de muito argumento para fortalecer neles a unidade de Deus. Já por outros plantios, a mediunidade na Grécia era muito difundida. As pitonisas faziam conhecer pelos seus dons a existência dos espíritos, estendendo a fé por todos os lados. E a doutrina de Sócrates e de Platão favoreceu o evangelho no seio do povo grego. Mas o nosso assunto é colocar a mediunidade a serviço dos altos ensinamentos do Cristo. É dilatar o evangelho na mesma faixa evolutiva das criaturas, para que ela seja conhecida em todos os povos. Então vamos dar uma parada aqui para a gente conversar sobre esse assunto religião, mediunidade e religião, porque coloca uma necessidade muito, para mim, extremista, né? De a gente cultuar esse mundo novo que o Espiritismo traz, que é a eternidade do Espírito, as vivências sucessivas de reencarnações, a comunicabilidade com os espíritos, mas o fundamental, qual é o objetivo do Valdemir encarnar? Qual é o objetivo da Emília em reencarnar? Qual é a prova ou o objetivo ou o intuito da reencarnação da Tânia? Qual é o estilo de vida que eu vim aqui trabalhar nessa encarnação? Qual é o objetivo disso tudo? São perguntas até fáceis, mas que a gente não faz no dia a dia porque a gente está sufocado de informações, de situações, é trabalho, é social, é família, é outros objetivos, é contas a pagar, e a gente fica numa frequência ali de beta, acelerada, e a gente não se dá essa oportunidade de trabalhar o relaxamento e passar para outras frequências que é mais desacelerada. E a gente não entende um objetivo. A minha encarnação é minha transformação para melhor. E aí a gente vai ver o que é melhor e o que eu tenho que transformar. O objetivo é igual para todo mundo, se transformar para melhor. Agora, a diversificação de personalidades, de espíritos, de almas, é que vai mudar essa missão de transformação. Uns vão ser muito a inveja, o ciúme, a culpa, o medo, a impaciência, a intolerância, e aí cada um tem que entender isso. E por a gente estar no automático nesse mundo acelerado, porque assim é imposto desde que a gente nasce, como ele falou, a gente vem aqui dessa forma inata, já entra e já pega o trem correndo. Então, e a gente vai na sensibilidade
entrando para essa religiosidade, para a gente notar que eu tenho que frear um pouco. Tem algo mais do que trazer comida para casa, dinheiro para casa, comprar isso, comprar aquilo. Tem algo mais. Qual é o objetivo da vida? E aí, no dia a dia, a gente entender. Por que eu falo de forma apressada uma coisa que eu tinha que estudar muito para dar meu parecer? Por que eu falo sim para aquela pessoa e eu não entendo que eu estou falando com ela, o sim, porque eu estou com medo de perdê-la? E não, eu não estou falando sim porque é de coração meu, é o que eu quero, e sim que eu estou com medo de perdê-la. E eu estou falando não para aquela pessoa, não é porque é de coração, mas é a raiva que habita em mim. Por que eu falo não para aquela outra pessoa? Porque nela eu vejo a minha sombra, e aí aquilo me perturba. Então, essa falta de sensibilidade, de autoconhecimento, faz eu entrar nesse automático e falar coisas que de coração eu não quero falar, mas de conveniências eu falo porque eu não entendo qual é o sentimento que está criando em mim e que nesse sentimento qual é a força que está projetando os meus aceites. Se é a raiva, a culpa, o medo, a dúvida. E aí eu não sei, eu vou sendo manipulado por essas emoções porque eu não paro para entender quem eu sou. Por que essa raiva toma uma iniciativa, faz eu dar o parecer do jeito que ela quer e eu que sou o dono da palavra não tomo a rédea do negócio? E qual é a importância disso tudo nesse plano de alma que eu tenho, que é a transformação? É nesses dias que a gente já está aí perto, ainda mais quem está aqui dentro, né? Todo mundo com mais de 50 anos, mais de 60 anos, está perto da hora do desencarne. É chegar naqueles últimos dias. Eu vou até os 110, né? Chegar nos últimos dias e você não mudou quase nada do que era. Você não se modificou para melhor porque você não trabalhou aquele agente que está manipulando você. E você não estava nem tendo noção de que estava sendo manipulado. E que não é Deus, não capeta, nem isso, nem aquilo. São organizações suas. A sombra que você criou. Quem é a sombra? A sombra é o capeta? É o diabo? A sombra é você. Em cima das suas escolhas. E que hoje, com a filosofia mais apurada, o humanismo mais trabalhado, você nota, pô, eu estou meio equivocado, eu estou meio na contramão. Porque até então você não tinha material para trabalhar, você não trocava situações porque a coisa não era bem disseminada, trabalhada, estudada. Hoje não, a gente tem condições de entender o que me fez tomar aquela atitude, ter aquele desfecho, falar aquela palavra, qual foi o sentimento que estava em mim. E por quê? O sentimento é altruísta ou é um sentimento de sombra que me manipula a tomar aquelas atitudes que não sou eu de coração, sou eu de conveniência, ou a raiva ou o estipulado do externo. Então eu penso muito de fora da caixa, mas eu não penso tanto dentro de mim. Então é esse tipo de coisas que você vai ler situações religiosas colocando que você tem que se propagar o externo. Não, você tem que ler a mensagem do externo. Jesus não me cura, ele só me diz qual é o caminho e eu escolho para onde vou. E aí eu tenho que avaliar se aquilo ali é aceitável ou não.
tudo sou eu que defino. Eu vou ler o livro que eu quiser, vou identificar a doutrina mais aceitável para mim, mas sou eu que estou aceitando. Aquilo veio por atração, mas sou eu que vou dizer, vai ficar ou vai sair. E tem que entender, vai ficar por conveniência do grupo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui por causa do aceite das pessoas? Eu estou aqui com medo de rejeição de grupos, de pessoas, situações? Ou eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui estudando, me ampliando? Aqui as pessoas ouvem e discutem sem entrar para o lado, sabe, do pieguismo, do revanchismo, da raiva, da ira, ou as pessoas querem discutir qual é a verdade? Então a gente tem que entender isso tudo para o autoconhecimento e para na hora derradeira do desencarne não ter aquela depressão no estado espiritual. E aí tu baixou a frequência, foi para o mundo mais plástico, que vai automaticamente criar o mundo da tua consciência, de medo, de desespero, de falência, de uma opção de situações. E aí a gente vai ler os livros espíritas aí falando uma porção de realidades de mundo que até apavora, né? Mas que é tudo com autoconstrução. Frequência, afins ali associados junto. Todo mundo deprimido, todo mundo com medo, todo mundo com raiva, todo mundo com ódio, todo mundo querendo tudo no automático, no rápido, e querendo, se a farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, quer dizer, isso tudo são condições mentais nossas e por falência desse autoconhecimento. E na hora derradeira do desencarne, a gente entra em depressão consciencial porque não se conheceu. Vamos finalizar aqui, que senão daqui a pouco... Alguém tem alguma coisa a falar? Eu estou colocando aqui, mas cada um... O valor da disciplina mediúnica é reviver, ampliando os conceitos do mestre e fazê-lo voltar para que fique conosco eternamente. Aí, no céu da terra, com o domínio do amor, tudo, mas tudo, vai ter um toque religioso e a mediunidade será vitoriosa pela sua autofunção de fazer circular o bem por todos os seres. E aí ele repete. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Que assim seja. E assim vamos pedir o Valdomiro para fazer a prece inicial, pode ser? Pode. Então, nossos pensamentos em agradecimento a Deus pela bênção da vida, a Jesus, nosso guia, nosso modelo, pelas orientações que deixou e que estão à nossa disposição, aos benfeitores espirituais que sempre participam, né, dos nossos encontros, inspirando, interagindo conosco, como também os nossos irmãos menos favorecidos, né, que são o nosso reflexo, e juntos nesses encontros possamos chegar, né, a um denominador comum, nos perdoarmos e prosseguirmos ampliando aí o nosso conhecimento. Possamos ter sempre atitude, né, de acordo com o que nós estamos aprendendo. Que Deus possa nos dar essa força, né, de reconhecermos nossas falhas e buscarmos corrigi-las enquanto a caminho. E todo o bem que pedimos, que desejamos, que queremos por nós, essa energia que flui pela força, né, do pensamento, que ela alcance os nossos lares, a nossa vizinhança, o nosso país, o mundo, trazendo mais tranquilidade, mais paz para toda a humanidade. Que a nossa reunião possa ser bastante produtiva na noite de hoje. Que Deus nos acompanhe durante o nosso encontro. Vamos ao livro aqui, ver qual é a pergunta. A pergunta é a 8ª. Tem que comprar para esse livro que eu perdi, sou sem os próximos livros. Perdeu? Não tem. Não tem como livros. achar. Assim,
página. Ah, tá aqui. Os dois. Então, estamos na segunda parte do capítulo 14, dos médiuns, é o título, e estamos na pergunta 176, e a subpergunta 8ª, pode-se obter cura somente pela prece? É a pergunta. Bem pertinente. Resposta: sim, algumas vezes, se Deus o permite, mas pode ser que o bem do doente seja sofrer ainda. Então credes que vossa prece não foi escutada. Eu acho meio... aqui é o livro dos médiuns, né? Mas é que era a necessidade da época, né? Que ele coloca sempre a permissão de uma segunda pessoa. Mas tem um fato importante que ele fala aí. Como é que é? Às vezes o bem do doente... Não, sim, mas aí é que está. O bem do doente é porque ele ainda não está centrado, ele não está concentrado no alto poder que ele tem, que é o poder do amor. Aí a ignorância... Aí sim. Mas ele tem que colocar, você pode se curar desde que você entenda a mecânica do processo de interação, de autocura. Aí leva o cara a estudar esse autoconhecimento e não a trabalhar a religiosidade, entendeu? É isso aí que eu acho meio... Como você disse, né? Para a época era isso. Agora hoje está muito mais atualizado, né? E compete, né? Graças a Deus. As instituições, né? A quem dirige a doutrina, quem está assumindo o papel de fazer, de levar isso aí para as pessoas. Tu imagina naquela época como é que foi você sair de um catolicismo ali rigoroso para... Ia ser apedrejado. Então vamos lá, capítulo 9, o poder da prece. Só assim, a aflição fica porque a mesma barganha que foi feita, né, no surgimento da doutrina espírita, e até pouco tempo, né, que era feita pela Igreja Católica, né, de você levar uma vela, de você pagar uma missa, sabe, você continua, não, é a troca, né. No Espiritismo é a tal campanha do quilo, não sei o que, não sei o que. Água magnetizada. Porque dá, né? Mas não precisa você fazer essa barganha, essa troca. Pô, é complicado. A água até entendo porque... É que tem a possibilidade. É uma troca de energia. O teu aceite ali naquilo ali. Aquilo ali é uma muleta para a minha autocura. Aí quer dizer, é uma coisa mais pessoal. Agora, papapá, você bota nomezinho, papelzinho, é isso aí. Eu não aguentava um colega meu. Ele tinha 3 amantes e só vivia na casa espírita bebia água e recebeu o passe. Muitos fazem isso, né? Muitos. Então vamos lá. O poder da prece. A força da oração ainda é desconhecida no meio humano, que sempre a usa à revelia, como que automaticamente. A oração bem sentida, no ambiente de fé, predispõe todo o organismo a uma reação poderosa, criando anticorpos que defendem e estimulam defesas para todos os órgãos doentes, de quem faz a súplica e de quem recebe os benefícios dela. Me desculpa. É você ver como é que tinha um sentido na época, não foi ampliado o tema, né? Mas você vê aquela expositora espírita que tem, como é que ela fala da possibilidade de você, por exemplo, pela prece, pela meditação, você mexer com a célula, com as partículas da célula. Sim. Cara, é essa ideia aí, né? Só que na época não foi ampliada. Ainda mais quem tem o dom de cura. Esse arregimento, Esse arregimenta forças, emitindo-as em auxílio do enfermo, de modo a restabelecer seu equilíbrio. Para a prece não há distância. Os fluidos enviados ao doente cortam o espaço com velocidade incrível, atingindo o objetivo programado pela mente que o emite.
entender, é interessante aqui, ó, para a prece não à distância. Quando você está nessa forma acelerada, você está vibrando em beta, o tempo e o espaço ali está condicionado a essa frequência. Quando você não está em beta, está em alfa, está em outras frequências que é mais lenta, o tempo e o espaço não faz parte daquela contabilidade. Então, a gente está em outra dimensão, em outra situação, que o tempo e o espaço não contam. E o tempo e o espaço é uma situação na qual as sombras estão ali presentes. O teu lado negativo é contabilizado naquilo tudo. Então, a frequência que a gente ancora a nossa energia é muito importante na criação ou na transformação. Porque esse tempo e espaço não vão estar nessa equação, não vão estar ali elaborando a criação ali na frente, ou a cura, ou a autocura, porque você não precisa, você não está condicionado a muitos fatores que é o plano material acelerado, criado e pensado. Então, dependendo da situação do paciente, a distância pode ou não importar. Né? Porque às vezes o botequim está aqui do lado, o cara está ali, o nomezinho dele está aqui, nós estamos pedindo por ele. Né? O outro está lá nos Estados Unidos, dentro do seu lar, concentrado naquele momento. Um diminuiu o espaço-tempo, o outro esticou. O cara que está ali, ele está muito mais distante. E o cara não, ele está ligado, né? Tem pessoas que estão nesse momento vibrando por mim, eu estou nessa corrente. Então esse lado é um lado da física mesmo, explicando essas coisas que a gente via como anomalia. Não dá, não tem como. Não existe, é a realidade. E eu estava falando dessa senhora, gente, eu vou pegar o nome dela, Manel. Vale a pena tu parar, porque ali ela mostra como é que o teu corpo físico reage a uma prece, a uma água fluidificada, né? A meditação, ela fala muito sobre meditação, né? Que é muito importante. Porque a meditação, a prece, você pode estar acelerado. A meditação é você desacelerar, é você com você. Então a meditação vai te colocar, vai te tirar da frequência da aceleração, que é a frequência beta, e vai te botar numa frequência muito mais tranquila, calma, e que ao invés de você falar, se você ficou aqui mais retardado, mais devagar, então as coisas vão demorar. Não, é o contrário, as coisas vão ser mais rápidas, porque o tempo e o espaço não influenciam ali. E nesse tempo e espaço está condicionado ali as tuas sombras todas ali dentro. Então, quer dizer, as coisas, o raciocínio é antagônico ao que acontece ali, porque a gente ainda não, a gente está ali muito, muito antenado à filosofia da humanidade. E a gente tem que entender que o aprender, o saber aqui da Terra, não é saber, é informações. Só é informações. O que acontece, como é que os outros planetas, como é que acontece, tudo são informações. O saber é o autoconhecimento. Então a gente tem que entender esse lado até místico, né? Mas que está abrindo uma fronteira, porque esse autoconhecimento vai entrar para esses lados frequenciais, no qual aqui é pouco trabalhado, né? E o bom de você ter informação é que você vai diminuir o espaço-tempo, você vai imputar. Por exemplo, a gente ia na Umbanda para receber de um preto velho uma defumada. Aí o cara jogava o defumador, te dava aquela baforada de cachimbo, mas a gente não entendia por quê. Para a gente ali era, né? Bom, aquilo ali vai me curar. Ele te botava nesse estado aí, expõe, você sabe, o poder do fundo, te adormece e tal, e você, momentaneamente, você recorreu ao externo para ter uma solução interna. Quando que tu pode estar no meio do maior barulho e ter esse momento, essa possibilidade de chegar lá. Então, a questão é, né?
A gente está aprendendo isso agora, é uma coisa para você diminuir a questão da física, do espaço-tempo e obter os resultados mais rápidos. Mas as pessoas não querem perder o tempo para ler nem para pesquisar. Vou voltar aqui quando o senhor Não, é questão de perder tempo, é ganhar. Usar a inteligência. Usar a inteligência. Os fluidos enviados aos doentes cortam o espaço com velocidade incrível, atingindo o O que, objetivo. Carlos? Os fluidos enviados aos doentes cortam o espaço com velocidades incríveis, atingindo o objetivo programado pela mente que o emite, dependendo muito de quem o emite. Mas é bom que nos cientifiquemos de que há casos em que o doente precisa mais da doença do que mesmo da cura. Nesse caso, Deus não permite que se restabeleça um enfermo para o seu próprio bem. Quando acontece que o poder de cura falha neste ou naquele doente, não é que a mediunidade falhou, ela permanece em pleno vigor, apenas obedeceu à ordem do universo. É a lei de justiça, intercalando-se com a misericórdia. No entanto, fica certo de que, mesmo assim, a oração leva até ao enfermo novo ânimo, paciência e mesmo alegria. Nunca esse processo de cura falha, constituindo uma bênção de valor incontestável. Queremos dizer que toda prece é ouvida pelo doador universal da vida e que nunca fica em vão. A mente humana tem poderes maravilhosos, mas quanto mais ligada a Jesus, mais poderosa fica e mais benefício realiza. Não são as palavras da prece que têm eficiência nesta operação divina e humana, mas os sentimentos, a meditação, a explosão de luz interna que sempre escapam pela força do amor em direção do doente. Aí vem ele de novo, buscando um ser, vai fazendo, mas não há mais necessidade disso. Ele fala muita verdade aí, né? Fala. Mas é o que é a analogia que tu fez do Preto Velho com a baforada. Ele vê na visão dele da época a necessidade de colocar esse fator externo, pela fragilidade, a falta de autofé que a gente tem. Precisamos aprender a orar na certeza de que tudo que fizermos pode transformar-se em oração, desde quando seja feito com pureza de sentimento. Aí é que está, essa pureza de sentimento. O que é essa pureza de sentimento? É entender qual é o sentimento que está me impulsionando a tomar aquela atitude. É entender a cada momento que sentimento, que situação está me criando ali. Eu não sou o sentimento, mas o sentimento me influencia. E eu entender essa influência é legal ou não? Eu entender isso tudo, porque o meu aceite para mim está muito misturado aos sentimentos, porque eu não me coloco à frente ou atrás do sentimento, eu me coloco dentro do sentimento. E eu não tenho que estar dentro do sentimento, eu tenho que avaliar as coisas e ver o que é de melhor. Então, isso tudo é uma sensibilidade muito aguçada para a gente ter essa autonomia. E por isso que o estudo é muito pertinente, porque a gente se perde a toda hora, né? Se irrita, discute, até violenta, por causa de estar empossado num sentimento que você ainda não avaliou se é altruísta ou não, né? eu estou numa aprovação com o Juninho danado. Não sei não, Gente, a gente aqui... Com quem? Com o Júnior. O Júnior. Agora eu vou falar com vocês aqui sobre quem eu posso falar. Por exemplo, eu estou com o Kleber, problema meu com o Kleber. Quem tem que cuidar sobrou para mim. Não tem outra pessoa. Não sobrou não. Não sobrou. Você Não, eu sei. Aí o que acontece? Eu pergunto, os outros,
eu sei que tem muita crítica de família criticando por eu estar fazendo por ele. As pessoas de fora não estão criticando, estão achando legal. Ah, mas o que adianta você estar fazendo isso? Daqui a pouco ele vai estar fazendo. Aí eu fico pensando, se eu não fizer, como vai ficar? Dele, tá? Não, Se ele mas aí fizer, que dá. se é, Tânia, você tem que saber o que você quer. Eu quero fazer Não, mas ajudar. aí que tá. Isso aí é o que importa. Agora, o que ele vai fazer, o que eles estão pensando, está te influenciando, está te deixando na dúvida. Você não tem que ficar na dúvida, você tem que saber o que você quer. Não, mas as pessoas estão pensando o E aí, seguinte, por quê? que eu estou indo lá ajudar ele para me tirar alguma vantagem. Vamos Que trocar? vantagem? Mas por que você acha isso? Ah, eu Porque sinto. você eu necessita do aceite do externo. Vamos trocar? Tu fica com o Não, obrigado. Quero não, tá muito bom. Aí, quer dizer, a gente não precisa dar nada, a gente não precisa fazer nada. O problema todo é a tal da culpa, o medo. Não, não tenho medo. Mas não tem tenho sim, culpa, não, porque- não tenho. Eu penso o seguinte, se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria que alguém fizesse por mim. Ponto, acabou. E aí é que tá, ponto, acabou. Mas os outros estão tendo ponto. Fala, você paga a minha luz? Você paga minhas contas? Então você mexe no meu assunto, tá? Pronto, dá logo. E por que a gente não dá esse fora? Com medo depois de ter retaliação de outras situações. Pô, depois eu vou precisar dela disso. É o lado, sabe, mendigo que a gente tem de ter depois que precisar dos outros. As religiões colocam isso de forma Eu sou meio terceirizada. folgada, eu sou meio estourada, então melhor nem ficar. A coisa econômica. Não é. A coisa econômica. Tem gente que veio dormir elogiando o Kleber. Eu já Olha, tem certas coisas, ó, tem certas coisas que tem que entrar aqui, isso aí. já Fica peguei isso. pensando pior. Tô pegando, né? Mas uma pessoa que eu pensei que ia me criticar, que era Daniel, tá me ajudando. Não, e outra coisa, até a crítica a gente tem que avaliar. Até a crítica a gente tem que avaliar. Porque de repente tem um medo de ir para o inferno me conduzido para uma situação que naturalmente não me agrada. Então a gente tem que avaliar tudo. Porque a gente está muito nesse mundo polarizado, sabe? O Deus e o diabo tá na nossa equação em quase tudo. O certo e o errado, o mais e o menos. E a gente não é nada disso. A gente é o centro. E qual é o meu centro aqui? O que eu quero? Porque muitas das vezes eu não vim aqui trabalhar benevolência. Eu não vim trabalhar uma opção de coisa na qual me colocaram um medo que se eu não fizer aquilo eu vou para o inferno. Eu tenho que trabalhar, sabe, de forma a equacionar os meus problemas. Mas esse negócio de assistencialismo está muito mesclado à culpa, a uma porção de situações aí para o céu, para o inferno, no qual isso não existe. Isso são criações mentais para nos condicionar, são programações. O importante é entender que eu estou numa programação. Fazer ou não fazer não importa. O importante é eu entender que eu estou numa programação. A programação é de quê? É de raiva, é de renúncia, é de sacrifício, é disso e daquilo. Eu quero ou eu não quero? Eu aceito ou eu não aceito? Então, fazer ou não fazer não é a questão. A questão é de eu sei que eu estou entrando numa programação. Então, quer dizer, você não é a Tânia da comunidade, da coletividade, não, você é a Tânia Espírito. E você veio aqui para um programa de elevação da tua alma. E só. Agora, o que é melhor? O que eu preciso? Eu preciso ficar dando mole para todo mundo? Todo mundo me deu um dinheiro, estou dando, depois eu estou duro. E agora, mano? Vou pedir ao Valdemir, vou pedir a não sei quem. Mas por quê? Porque eu dei de forma desenfreada. Isso não quer dizer que a gente vai passar necessidade, mas eu tenho que saber como é que eu estou usando o meu dinheiro, que para mim dinheiro é luz. Dinheiro não é coisa do diabo, é luz. Agora, mal trabalhado é coisa do diabo.
Vai te botar ali em programações que depois tu vai entrar em xeque. E agora, mano? Como é que fica o negócio? Então isso tudo eu tenho que entender para depois não criar nenhum tipo de culpa ou de medo comigo. Não, eu estou necessitado, eu vou pedir sim. Eu não tô, eu tô com dinheirinho, mas estou vendo, vou dar mole para ele. O maluco que está achando que eu sou otário. Eu vou falar não. Mas é eu comigo mesmo, eu entendendo. E não entrando por lado, pô, eu não vou ser caridoso, eu sou um espírito, eu frequento o centrinho, eu isso, não, é você com você. Então a gente tem que entender qual é a situação que está formando, qual é a programação que estão querendo, que eu estou entrando ali de bucha. Mas saber, o meu desfecho ali naquela programação é mas eu estou sabendo que é uma programação. Né? Eu tenho aqui um bloco carnavalesco que se chama Quem Fala Demais Não Sabe o que Diz. Então vamos botar não. A vida universal é harmonia, e tudo que fizermos dentro dessa harmonia estaremos orando, ainda mesmo que não tenhamos crença alguma. Se observarmos com a devida atenção, notaremos que a natureza se encontra em plena oração diante da harmonia que expressa na conjuntura da vida. É nesse sentido que a doutrina dos espíritos alerta contra orações pagas, muito comuns em outros meios espirituais. Muitas pessoas, mesmo individualmente, usam o dom de curar como profissão. O médico curador que veste seus dons tem a sua atenção mais no dinheiro do que mesmo na cura do doente. Fugindo do ambiente, aquela disposição do amor e da caridade. Sua regra de trabalho é: não pode pagar, então não recebe como os outros que abrem a bolsa à vontade. Médico, vê o que fazes da tua mediunidade, seja ela qual for, respeita essa faculdade que te foi entregue por amor, usando-a também com amor. O dinheiro ganho desonestamente são espinhos no caminho, ou fogo que se acende na consciência, e as labaredas costumam queimar todos os corpos, deixando em desequilíbrio a alma. Os espíritas são mais sabedores dessa verdade, e é por isso que muitos possuem o dom de curar. Alguns médicos não espíritas costumam dizer que têm o dom próprio, não havendo nada com mediunidade, que é uma força sua magnética, e por isso podem cobrar, e ainda mais tentam apoiar-se em disposições do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e mesmo no Novo Testamento. E quem pode dizer que no passe magnético não está presente a mediunidade, e que no momento entidades espirituais não estão operando? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse que ele não faria isso, buscando honra para a sua consciência. Aí lá em Tessalonicenses está assim, capítulo 2, versículo 5. A verdade é que nunca usamos da linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus, disto é testemunho. Ele marcou ainda a conduta de seus seguidores. Devemos estender essa conduta aos médiuns, que eles tenham cuidado nas bajulações, dando o exemplo de dar de graça o que de graça receberam das mãos do Criador, procurando exercitar-se na oração, de modo que a consciência fique tranquila, em plena afinidade com Jesus. É assim. Finalzinho aí, depois a gente vai voltar nele em outra reunião para discutir isso aí. Esse assunto aí é bom. Isso é. Não, estou muito longe da Já expulsou uns 300 espíritos aqui de dentro. Quebrou a harmonia.
digita de escada lá, está. Então vamos unir o nosso pensamento na imagem do nosso modelo guia e confabular com ele. Mestre Jesus, agradecendo por estarmos aqui mais uma noite no intuito do despertar. E o despertar não é dizer sim, não é dizer não, não é fugir das emoções. Pelo contrário, é o autoencontro, é saber quem sou e para onde quero ir. Que a paz seja uma realidade na consciência de todos, encarnados e desencarnados aqui presentes, e que possamos todos agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, pedimos autorização para esse reencontro de irmãos afins, no intuito da expansão consciencial. Que assim seja. Sim, sim. Acho que sim. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar a mentalizar a imagem do nosso modelo guia e voltar ao colóquio. Mestre Jesus, agradecemos por mais esse encontro, que possamos trabalhar esse autoconhecimento, mas que, acima de tudo, que a gente possa ter a aceitação em cima desse autorreflexo, identificando qual é o agente que está querendo nos manipular e, acima de tudo, aceitando, pois muitas das vezes vamos ignorar que somos vaidosos, que somos ciumentos, que somos aquele agente que não queremos nos autoconhecer, compreender o objetivo da nossa transformação em cima desse autoexame. Em cima disso tudo, só temos a agradecer por mais esse encontro, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrado essa reunião entre irmãos.
Que assim seja. Que assim seja. Seu Pedro, tudo jóia, seu Pedro? Hoje o pessoalzinho te perturbou, né, Pedro? E aí, Manel, tudo jóia? Tudo bem, Dona Emília? Tudo bem, Valdemir? E aí, Tânia? Ainda está finalizando ali? Não. Ah, não. Vou transformar. Pode. Tem comunicação, Valdemir? Tentar ler aqui. Então assim, alegria. Alegria é uma querida, é o objetivo da ciência do bem viver. Com ser alegre, satisfeito, com um sorriso sempre estampado no rosto, soube bem pensar, deixando fluir de dentro de si as próprias ideias, e planejou os seus ideais com paciência e embasado no saber, para mais adiante tornarem atitudes corretas, beneméritas, obediente àquilo que é certo de fazer. Um ser alegre é sempre vitorioso naquilo que produz, como uma roseira bem nutrida pelos substratos que vêm dos adubos e da água que o floricultor lhe deu, né? A fim de que as rosas de pétalas perfumadas e coloridas possam desabrochar. Seja a tua vida, alma querida, essa roseira de bons ideais, nutrida pelo teu pensamento, planejamento e ação na seara do bem. Irmã Rosália. Que mensagem bonita. Está aí a ideia, alegria. Mestre Jesus, muito obrigado por estar aqui mais esta tarde de estudo. Esse que nos ajuda a seguir em frente e poder crescer cada vez mais. Eu só tenho a agradecer por tantas informações que foi passada nesta reunião e com toda esta energia que se faz presente quando aqui estamos, todos concentrados na mesma frequência, Como é lindo ver como as coisas acontecem aqui. Gama de espíritos louvando todos juntos e gratos por tudo que estão recebendo. Eu só tenho que dizer obrigado por mais este dia que aqui me foi concedido, esta permissão. Fiquem todos na paz do Mestre e que o amor sempre se faça presente entre todos. Que assim seja. Eu aqui. Senhor, mais uma vez consegui chegar até esta casa. É como... Não. Senhor, mais esta vez consegui chegar a esta casa. É como sempre imaginei. Digo isso porque eu hoje tive a permissão de aqui e aqui estou. Só um pouco sem noção dos estudos e hoje eu consegui prestar muita atenção a cada detalhe que aqui foi dito. Estou me sentindo muito agradecida por esta oportunidade. Na colônia onde me encontro, muitos estão aqui.
e eu tinha esta vontade de vir. Agradeço a todos que me ajudaram. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre